Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Ai, que gostoso. Mais um vídeo, se Deus quiser. Quero que vocês estejam tudo bem. Espero que vocês estejam bem mesmo. E vocês são meus companheiros, né? De luta aqui. Então eu preciso que vocês sejam sempre fortes, firmes, saudáveis e felizes para poder me aguentar. Hoje vou comentar com vocês uma coisa interessante, eu acho que é bem interessante. Primeiro vocês vão pensar, por que ela está de óculos? Ela não está enxergando mais? É, realmente eu não enxergo muito não. Eu enxergo normal, enxergo assim, tudo bem, enxergo de longe, tudo bem. Mas, gente, aproveitem a juventude de vocês. Aproveitem a juventude de vocês. Cuidem da vista de vocês. Porque, olha, eu vou dizer com toda sinceridade. Depois que a gente tem uma determinada idade, o braço começa a ter que esticar para você poder ler. Depois não interessa mais esticar o braço, você tem que fazer um óculos mesmo. Depois disso tudo, começa a dar problema de longe. Mesmo você não tendo problema de longe, eu nunca tive, na minha família, ninguém tem problema de vista assim, para não enxergar de longe. Mas com a idade, a gente não vai vendo mais tão nítido. Mas vejo bem nítido, mas já não é tão nítido assim, mas dá para ver. Agora, o problema, gente, que eu quero falar para vocês é o seguinte. Aqui em casa é assim, a gente nunca marca quando que a gente vai filmar. A gente filma quando dá. Que é que eu sempre falo, o nosso vídeo é um vídeo caseirinho. A gente filma de acordo com que dá. Então, tem lá um dia que dá para Vivinha. Então ela fala assim para mim, mãe, vamos filmar? Vamos aproveitar a filmar hoje, que cheguei mais cedo em casa, ou estou de folga porque é emenda de feriado, uma coisa assim. Então eu falo, vamos, eu tenho que aproveitar quando dá, porque eu estou em casa sempre, mas ela não. Então a hora que ela falava, vamos filmar, vamos filmar. Então o que acontece? Eu lavo meus cabelos de novo para ficar um pouquinho mais armadinho, né? Direitinho, assim. É, eu gosto de cabelo armado. Antigamente as professoras falavam assim, faz chapinha, faz chapinha. Eu não gosto de chapinha, eu gosto de cabelo armado, sabe? Sempre gostei. Antigamente eu usava aqueles bob grande e eu soltava, ficava tudo assim. Agora não adianta usar os bob porque o cabelo ele arma só um pouquinho no dia, depois ele já murcha de novo. Mas eu gosto de ter bastante cabelo. É por isso que na outra gravação eu falei para vocês que eu era para ter ido parar no México, na Espanha, na Índia, porque as mulheres têm bastante cabelo, têm bastante enfeite, bastante coisa assim, e eu puxei muito isso aí, né? Então eu gosto de bastante cabelo, eu não gosto assim lisinho para mim, não me sinto bem, não fica bem. Mas esse não é problema mais, já acostumei que ele é assim, tá bom. O que acontece é, vamos gravar, vamos. Aí eu não dou problema em relação à roupa, porque eu sei que a maioria delas eu já perdi, né? Eu engordei, então eu perdi um monte de roupa que eu tinha. Mas eu vou dar no final do ano, vou juntar tudo que não serve, vou dar para quem precisa, e porque as minhas roupas eu sempre cuidei com muito carinho. Então elas são tudo nova. Só que eu achava que ia viver muitos anos e que eu não ia engordar mais do que eu já estava gorda. Só que não. Cada ano a gente engorda mais. Isso aí é todo mundo que tem tendência para engordar, né? Então, eu tenho minhas roupas, tudo bem, então eu me troco tranquilamente, arrumo meu cabelo, aí eu vou, falo, agora, daqui a 5 minutos eu estou pronta para a gente gravar, porque agora só falta me pintar. Esse é o problema. Gente do céu.
Quando eu enxergava bem de perto, eu gostava muito de contornar os lábios com, assim, com um lápis mais escuro, depois eu pintava com um batom mais claro no meio e ficava muito bonito. Eu realmente gostava, eu ia um batom cintilante. Quando não, eu comprava um batom branco, pintava em cima de um rosado e ficava diferente, ficava muito bonito mesmo. Só que agora, gente, eu não enxergo de perto mais. Então, eu enxergo, mas não pintar. Não dá nitidez. Então, eu vou, pego, coloco óculos, por isso que eu estou com óculos, para mostrar para vocês. Tudo bem se eu conseguisse pintar assim, né? Só que quando eu vou pintar, não dá o lápis, não dá a sombra. Então, o que acontece? Eu acabo fazendo isso. Quando eu faço isso, aí sim, aí eu pinto o olho, tudo direitinho. Só que, percebe? Eu estou enxergando com o meu olho, sem o óculos. Aqui para baixo, eu estou sem o óculos. Então, a sobrancelha, gente, a sobrancelha é o problema. Sabe aqueles 5 minutinhos que eu falo para ela? Daqui a pouquinho eu tô aqui. É só 5 minutinhos. Você aguarda que eu vou me pintar. É a sobrancelha. Gente, é triste. É triste. Você pinta, né? Mas só que o óculos está assim. Você tem que abaixar o óculos para você poder pôr o lápis, né? Para pintar. Aí, quando você pintou, você percebe que é a mesma coisa que se você tivesse sem óculos. Não precisa de óculos. Aí você põe o óculos direitinho e aí você vê. Aí você fala, como que ficou a sobrancelha? Ficou tudo torta. Aí você vai, tira tudo. Aí você tira tudo, a coisa, tem esses lencinhos de tirar a pintura, você tira, aí você vai e tenta pintar de novo, mas aí já não vai ficar da mesma cor, aí já vai ficar aqui mais branco e a tua pele mais escura, porque aqui você tirou com o lencinho de tirar a maquiagem. Então é um drama, gente, é um drama. Eu demoro, às vezes minha filha até pega no sono. Deita na minha cama e fica esperando, coitado, por causa disso, por causa da sobrancelha. Então, vocês, olha, se cuidem, aproveitem enquanto vocês são jovens, enquanto vocês têm como enxergar de perto, fazer as coisas de perto, se pintar de perto, porque a gente não tem noção mais. Tem que usar óculos. E com o óculos, não adianta, põe o óculos mais para baixo. Porque você tem que ter espaço para pintar com o lápis. Então, ela não sabe pintar minha sobrancelha. Quiçá a dela. Ela pinta mais ou menos a dela também. Porque ela nunca foi de pintar a sobrancelha, agora eu faço ela pintar, né? Então, ela pinta, mas pinta assim, só para fazer meus gostos, mas ela também não sabe direito. Então é assim, gente. A gente às vezes tem que entender que os anos passam, as coisas vão mudando, a gente vai ficando diferente, a gente vai engordando, a gente vai ficando diferente. Você pensa que você comprou 3 calças bonitas da moda, tudo, que você vai pôr. Só que às vezes você acaba não colocando aquele ano, você vai colocar ano que vem. Quando você vai colocar, que dedo da calça servir? Não serve de jeito nenhum que a calça serve. Então aí não adiantou nada. Muda o tamanho da calça, tem que ser maior, o vestido tem que ser maior, tudo fica apertado. Aí, ó, gente, não é fácil, não é fácil. A idade é uma coisa complicadíssima, complicadíssima mesmo. Então, aproveitem enquanto vocês são jovens, façam as coisas que vocês gostam, se pintam mesmo. Quem tiver a oportunidade de fazer aquelas sobrancelhas que já ficam fixadas de uma vez, já
parece que é feita com coisa, com marca? Rena. Com rena. Parece que é feita com rena, então aí seria o problema, o meu já estaria resolvido. Mas não vou estar saindo para fazer pintura, não. Eu pinto mais ou menos e pronto. Mas é esse que é o problema. Eu tenho óculos para perto. Tenho um óculos para longe, para assistir televisão, de longe. Para ver um pouco mais nítido. Mas sem o óculos dá para enxergar bem também de longe. Mas de perto, eu tenho que ter um óculos de perto. Porque eu enxergo assim tudo direitinho, mas para pintura não dá não, sabe? A sobrancelha é o meu maior problema na hora de gravar. Então, gente, eu estou comentando hoje da sobrancelha porque é o tempo que às vezes eu demoro e dá um pouco mais de trabalho. Mas o assunto mesmo não era esse da sobrancelha. Eu coloquei o óculos e já lembrei, porque eu coloquei o óculos para pintar a sobrancelha. No que eu coloquei, eu já fiquei com ele e já resolvi comentar com vocês. Vocês sabem que tudo que acontece comigo, eu comento com vocês. Vocês é como se fosse da família, que nem eu falei, a gente está sempre papiando e contando, né? Então, gente, aproveitem, porque a vida está passando muito depressa. O tempo está passando muito depressa, as coisas estão passando depressa, as crianças estão crescendo rapidamente, tudo está passando muito rápido. E a gente tem que aproveitar cada minuto, porque é o seguinte, a gente passa às vezes no quarto, o nenê, e ele está dormindo. Aí a gente pega, cobre, beija, né? Mas ele está dormindo. Ele não viu o que você passou, que você agradou, que você beijou. Principalmente os pais, né? Ele não vê, porque os pais sempre chegam tarde depois que eles estão dormindo. Agora também, talvez não tanto, porque agora todo mundo está interessado em internet, então ninguém dorme mais cedo, né? Mas na maioria dorme cedo, sim. Então, gente, a gente tem que aproveitar. Porque quando for daqui uns anos, que vocês quiserem brincar com eles, quiserem dar atenção para eles não vão ter tempo para vocês. Eles não vão ter tempo, porque eles vão ter já a patotinha deles, a turminha deles, os coleguinhas deles, ou então os jogos que eles utilizam para fazer na internet, e eles vão estar lá mexendo e vocês falando com eles, e eles com o pensamento longe em outra coisa, então é assim, as coisas ficaram dessa forma. Então, às vezes, a gente quer demonstrar carinho por eles, mas aí já não dá mais tempo. Aí já não dá mais tempo. Aí eles já, a cabeça deles já está em outro lugar. E nossa! Então, a gente tem que aproveitar, dar carinho para as crianças enquanto elas são pequenas. São uma fofura. Filhos são as coisas mais fofas que existem nesse mundo, até uns 4, 5 anos. Depois já começa a ficar esperto, muito esperto, sabe? Muito danados. Então aí já o que a gente brinca com eles já não é interessante, eles já estão interessados em outras coisas. E assim vai, com o passar dos anos, cada vez mais, né? Vão mudando cada vez mais. Então, a gente tem que aproveitar, porque a idade vem, a gente vai envelhecendo também. O que a gente conseguiu fazer, a gente fez. E o que a gente não conseguiu, a gente não vai fazer mais. Por isso que eu fico, às vezes, um tempão aqui falando com vocês, porque eu tenho vocês para conversar. Minha filha trabalha. Meu marido não é uma pessoa de ficar conversando muito e também ele quer fazer as coisas na casa. Arrumar uma coisa, arrumar outra coisa, assim, quebrou um negócio lá e arruma. Então, ele não tem tempo para ficar, ele nem tem paciência também de ficar conversando quando ele tem as coisas para fazer. E eu, até quando eu aposentei, antes de aposentar, eu imaginava assim, quando eu aposentar, eu vou pegar e vou, não é trabalhar, eu vou visitar, assim, lugar onde tem as pessoas de idade e lugar onde tem crianças, né? Que seria orfanato, e eles falam que é casa de repouso,
mas é asilo, né? Então a minha ideia era ir nos asilos, compartilhar com a turma lá, com as pessoas de idade, dar carinho, porque muitas às vezes as pessoas da família não vão visitar, então eles ficam sozinhos. E quando aparece alguma pessoa diferente, eles ficam todos felizes, porque, né, tá chegando gente para ver eles. Eles não estão achando que veio visitar todo mundo. Eles acham que é particular para eles. Então eles ficam tão felizes. Só que eu imaginava isso, que quando eu aposentasse, eu ia na creche, brincar com as crianças, fazer umas horas com as crianças e também que eu ia nos asilos. Só que quando eu aposentei, gente, eu já estava cansada, porque minha vida era muito corrida. Vocês podem não acreditar, mas eu sou uma pessoa que eu amo. Eu amo ir na 25, no shopping, em tudo que é lugar. Gente, a gente trabalhava tanto, eu e a minha filha, mas tanto mesmo, que teve anos, não é um ano, teve anos da gente não sair de casa. Não sair de casa. Tinha épocas que a gente conseguiu sair, sim, muito, mas depois começou a não dar mais tempo. E quando a gente tinha uma folguinha no domingo, o que acontecia? A gente queria deitar e descansar o corpo e ficar assistindo televisão. E assim o ano passava. Aí entrava no outro ano. E os anos foram passando e a gente não percebeu. Aí eu aposentei. Aí depois que eu aposentei, eu aproveitei e ainda saí. Uns 3 anos mais ou menos eu saía, ia passear sozinha, porque minha filha não podia ir junto, ela estava trabalhando. E então eu ia num shopping, eu ia numa feirinha hippie, eu ia tudo que era lugar para ver as coisas assim que tinha de novidade, feiras assim dentro do shopping também, né? Que tem roupas de outros países, tem demonstrações de várias coisas, então eu era apaixonada por isso. Eu ia. Só que depois, quando eu estava toda felizinha, porque eu ia, veio a tal da doença. Então a gente não podia sair de casa. Não podia sair de casa e eu não ia arriscar sair de casa, arrumar problema para minha filha, para o meu marido. Eles precisavam sair, mas eu não tinha necessidade. Então, para que eu ia sair de casa? Não ia. Então, eu acostumei a ficar em casa. Então, agora eu prefiro ficar em casa mesmo já. Outra, as coisas mudaram muito. Mudaram muito. Aqui na vila, por exemplo, já não tem mais quase ninguém. Os conhecidos, alguns já partiram para o infinito. Outros mudaram, outros, os filhos casaram, foram embora, e os pais também foram morar com alguns filhos e venderam a casa. E, enfim, quase não se tem mais vizinhos. Os vizinhos que a gente tem é que não conhece. São vizinhos diferentes que a gente não conhece. Então, eu prefiro ficar em casa. Então, eu fico em casa. Então, a minha tábua de salvação é a internet. É o meu celular, é a internet, é minhas novelinhas, algum programa que eu gosto de assistir também, algumas reportagens, coisas desse gênero. E aí eu vou levando a vida assim. E eu sou feliz assim. Eu me sinto bem aqui em casa. É preferível do que sair e ficar arriscando a vida da gente. Pra quê? Se eu já fiz tudo o que eu quis na minha vida. Gente, não tem uma coisa que eu posso dizer para vocês. Eu queria ter feito isso e não fiz. Tudo que eu quis fazer na minha vida, eu fiz. Fiz e fui muito feliz. Então, eu acho que tá tudo bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Só estou alertando vocês, façam enquanto dá para vocês fazerem, aproveitem a vida o máximo que vocês puderem e sejam felizes,
muito felizes. Por isso que sempre eu vou falar em felicidade para vocês. Porque felicidade nossa, felicidade é tudo de bom. Felicidade é você dar um sorriso para uma pessoa que você encontra na rua e a pessoa fica contente de ver que ela não está sendo desprezada, né? Então, felicidade é tudo, é tudo. É aquele sanduíche que você faz de manhã, é aquele almoço que você come 8 horas da manhã quando não deveria, enfim, coisas assim diferentes, sem horário, sem nada. Isso é felicidade. Porque eu já cumpri muito horário na minha vida, já fiz muita coisa. Então, trabalhei bastante, corri bastante, minha filha está trabalhando muito, está correndo muito também. E é assim, que Deus abençoe ela, que ela tenha a oportunidade de usufruir depois um dia na aposentadoria dela. E eu estou tentando usufruir o que Deus me ajudar na minha aposentadoria aqui, tá bom? Então, por isso que eu estou sempre falando para vocês, conversando com vocês, porque vocês são as pessoas que fazem parte do meu caminho. Vocês estão sempre junto comigo, fazem parte mesmo da minha vida, da minha jornada de vida, tá? Gente, amo vocês, um beijo bem grande, fiquem com Deus, sejam felizes e pensem nisso que eu falei. Antes de chegar no ponto de usar o óculos, que não consegui pintar a sobrancelha, aproveite e fazer tudo que dá com a vista de vocês mesmos, sem precisar usar o óculos, tá bom? Ó, um beijo muito grande para vocês, no fundo do coração. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus que abençoe.